Os passos escondidos do Mestre. Era uma tarde quente em Cafarnaum, quando um grupo de discípulos se reuniu em torno de Jesus, longe dos olhares curiosos da multidão. O vento soprava suave sobre o lago, carregando o cheiro de peixes secos e terra úmida. Eles haviam caminhado muito, ouvido muitos sermões, visto muitos milagres, mas naquela hora, o Mestre falou baixo, como quem revela um segredo guardado há séculos. Há coisas que não digo a todos, começou ele, traçando linhas na areia com um galho seco. Porque nem todos estão prontos para carregá-las. Mas vocês, que me seguem não apenas com os pés, mas com o coração, ouvirão agora o que poucos compreendem. E assim, sob a sombra de uma figueira retorcida, Jesus desvendou os caminhos ocultos para vencer não apenas as batalhas do mundo, mas as guerras silenciosas da alma. 1. O poder do silêncio que fala. Quando as palavras se multiplicam, a verdade se dilui, disse ele, fechando os olhos por um instante. O homem sábio não enche o ar com sua voz, mas deixa que seu silêncio seja tão eloquente quanto um grito. Há mais força em um olhar que entende do que em 1000 discursos que explicam. Os discípulos se entreolharam. Judas, sempre impaciente, abriu a boca para questionar, mas um gesto suave de Jesus o fez calar. Aquele que domina a língua, domina o mundo. 2. A arte de perder para ganhar. Vocês veem os fariseus acumular louros e honras como quem enche um saco furado, continuou, enquanto um pássaro pousava em seu ombro. Mas eu lhes digo, o verdadeiro vencedor é aquele que sabe curvar-se. Quem perde sua vida por mim, a encontrará. Quem abre mão do aplauso hoje, ouvirá a música dos anjos amanhã. Pedro coçou a barba, confuso. Mas, mestre, como vencer se nos rendemos? Jesus sorriu. Você acha que a semente vence a terra resistindo a ela? Ou morrendo para nascer de novo? 3. O tesouro escondido na fraqueza. Sua força não está onde você imagina, murmurou, tocando o ombro de um discípulo doente, cujos olhos brilhavam febris. É nas rachaduras que a luz entra. Quando você se quebra, é que Deus pode preencher você com algo maior. O homem tremia, mas seus lábios murmuraram, então minha doença é uma bênção? Não, respondeu Jesus. Sua doença é uma porta. 4. A estratégia do amor invisível. Amem seus inimigos, repetiu, mas desta vez com um tom diferente. Não porque eles mereçam, mas porque você não pode se dar ao luxo de odiar. O ódio é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. O amor, porém, é uma espada que corta as correntes deles, e as suas. Tomé, sempre cético, franziu a testa. E se eles não mudarem? Você já mudou, respondeu Jesus. Isso basta. 5. A riqueza que ninguém pode roubar. Não acumuleis tesouros onde a traça e a ferrugem destroem, disse, mas seus olhos brilhavam com algo mais profundo. O verdadeiro ouro não está no que você possui, mas no que você é. Um homem pode ser despojado de suas moedas, mas nunca de sua integridade, de sua coragem, de sua capacidade de perdoar. João, o mais jovem, perguntou, então a pobreza é virtuosa? A pobreza não é virtude, corrigiu. A liberdade é. E ninguém é mais livre do que aquele que não é escravo de nada. 6. A força do perdão radical. Perdoar 70 vezes 7 não é sobre o outro, explicou, enquanto um escravo ferido se aproximava, os olhos baixos. É sobre você. Cada rancor que você guarda é uma pedra que carrega no bolso. Um dia, você olhará para trás e verá que estava construindo sua própria prisão. O escravo ajoelhou-se, chorando. Mas eles me maltrataram. E você se deixou definir por isso, interrompeu Jesus, levantando-o pelo queixo. Agora, escolha ser definido por algo maior. 7. A sabedoria de ser como criança. Se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino, disse, pegando uma criança no colo. Não por ingenuidade, mas por confiança. Uma criança não duvida que será alimentada. Não calcula cada passo. Ela sabe, simplesmente, que é amada. Os discípulos riram, lembrando-se de suas próprias infâncias. Então devemos ser ingênuos? Devem ser inteiros, corrigiu. O mundo os dividiu em pedaços. Deus os quer de volta inteiros. 8. O mistério do serviço anônimo.
quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, ensinou, mas seu olhar ia além. O verdadeiro serviço não busca reconhecimento, porque já tem sua recompensa, a paz de saber que você foi um canal, não a fonte. Maria, que havia ungido seus pés com perfume caro, entendeu. Então até o bem que fazemos pode ser egoísmo? Até o sol pode queimar, respondeu. Depende de como você o usa. 9. A coragem de ser diferente. Vocês são o sal da terra, afirmou, enquanto um grupo de fariseus passava, olhando com desdém. Mas o sal que se mistura demais perde o sabor. Não tenham medo de ser a voz que discorda, o gesto que surpreende, a luz que incomoda. O mundo não precisa de mais eco, precisa de canção. Bartolomeu, sempre tímido, sussurrou, e se nos rejeitarem? Já foram aceitos por mim, disse Jesus. O resto é detalhe. 10. A paciência que vence o tempo. Uma semente não cresce puxando-a da terra, lembrou, enquanto observava um agricultor impaciente cavar em vão. Há coisas que só o tempo pode amadurecer. Sua ansiedade não apressa o amanhã, só rouba a paz do hoje. Tiago, sempre apressado, suspirou. Então devemos apenas esperar? Devem trabalhar e confiar, corrigiu. Como o lavrador que rega, mas não força a colheita. 11. O dom de ver o invisível. Olhai os lírios do campo, disse, apontando para um canteiro de flores silvestres. Eles não tecem, não fiam, mas nem Salomão se vestiu como um deles. A verdadeira riqueza está no que os olhos não veem, o reino que já está entre vocês, a graça que já os envolve, o Pai que já os conhece pelo nome. Filipe, pragmático, perguntou, como enxergar o que não vemos? Fechando os olhos para o que distraem, respondeu. E abrindo o coração para o que importa. 12. A liberdade de não ter medo. Não temais os que matam o corpo, advertiu, enquanto uma tempestade se formava no horizonte. O verdadeiro medo não é da morte, mas de nunca ter vivido. Um homem que teme perder a vida já a perdeu. Mas aquele que a entrega, descobre que ela é indestrutível. André, pescador acostumado aos perigos do mar, assentiu. Então o medo é uma mentira? É uma sombra, corrigiu Jesus. E sombras desaparecem quando a luz chega. 13. A inteligência de perguntar certo. Pedi, e dar-se-vos-á, lembrou, mas seu tom era sério. Porém, muitos pedem errado. Não peçam por pão quando o que vocês precisam é de fome, fome de justiça, de amor, de Deus. Porque quem tem fome, sempre será alimentado. Mateus, o ex-cobrador de impostos, anuiu. Então devemos pedir menos? Devem pedir melhor, respondeu. Porque o Pai sabe o que vocês precisam antes que peçam. 14. A glória de ser útil, não importante. O maior entre vocês será servo, repetiu, lavando os pés de Simão, o zelote, cujas mãos ainda cheiravam a luta. O mundo glorifica os que estão no trono. Eu glorifico os que estão de joelhos porque é de baixo que se constrói o que dura. Simão, com a voz embargada, perguntou, então a humildade e a fraqueza? É a única força que nunca quebra, respondeu Jesus. 15. A vitória que já foi ganha. No mundo, tereis aflições, disse por fim, enquanto o sol se punha em chamas sobre o lago. Mas eu venci o mundo. Não porque não haja batalhas, mas porque a guerra já está decidida. Vocês não lutam para vencer, lutam porque já são vencedores. Um silêncio profundo caiu sobre eles. Até o vento pareceu parar. Então, o que nos resta fazer? Perguntou João, quase em um sussurro. Jesus sorriu, seus olhos refletindo o último clarão do dia. Viver como quem sabe que a história já tem um final feliz. Os discípulos permaneceram imóveis, como se o peso daquelas palavras os tivesse ancorado ao chão. O lago, antes agitado pelas ondas da tarde, agora era um espelho escuro, guardando em si o reflexo do céu que ardia em tons de púrpura e ouro. Pedro, com suas mãos calejadas ainda marcadas pelas redes de pescar, apertou os punhos sem perceber. Não era dúvida o que o consumia, mas uma estranha certeza que lhe queimava as entranhas como se, de repente, o medo da tempestade perdesse sentido quando se sabia que o mar, por mais furioso, não poderia afogar quem já respirava além das águas. E se não sentirmos essa vitória? Murmurou Tomé, sempre o que precisava tocar as cicatrizes para crer. Se a dor for maior que a fé?
Jesus não olhou para ele. Em vez disso, inclinou-se e apanhou um punhado de terra seca, deixando-a escorrer entre os dedos como a areia de um relógio. A dor não é a ausência da vitória. É a prova de que a vitória custou algo. Sua voz era baixa, quase perdida no crepúsculo. Vocês acham que um grão de trigo se queixa ao ser enterrado? Ele não sabe que está morrendo, sabe que está se tornando pão. Um pássaro solitário cortou o ar acima deles, sua sombra deslizando sobre os rostos cansados dos homens. Tiago, filho de Zebedeu, passou a mão pela barba ruiva, os olhos fixos no horizonte onde a luz se apagava. Então, não devemos temer os romanos? Nem a cruz. Jesus finalmente se voltou para eles, e havia nos seus olhos algo que não era tristeza, nem desafio, mas uma quietude que parecia conter todos os séculos. A cruz não é o fim. É a porta. E o que está do outro lado não é uma recompensa, é uma realidade. Ele estendeu a mão, como se pudesse tocar o ar entre eles. Vocês temem a morte porque acham que ela rouba alguma coisa. Mas o que ela rouba, se tudo já vos foi dado? Ninguém respondeu. As palavras caíram como pedras em um poço profundo, e o eco delas se espalhava em círculos invisíveis dentro deles. Naquela noite, enquanto o grupo se dispersava em silêncio para descansar, Judas Iscariotes permaneceu onde estava, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Não era a primeira vez que aquelas palavras o atingiam como uma lança, mas desta vez algo era diferente. Não era dúvida, era um desespero mudo, como o de um homem que olha para um abismo e reconhece nele o próprio rosto. Jesus passou por ele sem parar, mas por um instante, seus olhos encontraram os de Judas. Não havia acusação naquele olhar. Nem piedade. Apenas uma verdade tão nua que doía, eu sei. E Judas soube, com uma clareza que o deixou sem fôlego, que não era o dinheiro nem a traição que o levavam para a escuridão. Era o medo de que, no final, não houvesse perdão suficiente para o que ele já havia decidido ser. Mas o mestre não disse nada. Apenas seguiu em direção à colina, onde a lua começava a nascer como uma cicatriz prateada no céu. E o mundo, ignorante, continuou a girar. A noite desceu sobre Jerusalém como um manto úmido, pesado de presságios. Judas caminhava pelas ruas estreitas, os pés arrastando-se como se cada passo o afastasse não apenas do cenáculo, mas de si mesmo. As sombras das casas pareciam esticar-se para ele, dedos negros que sussurravam coisas que ele já sabia, mas não queria nomear. Ele parou junto ao muro baixo, onde o cheiro de ervas amassadas subia do chão. As moedas 30 peças de prata queimavam em seu bolso como brasas. Não era o peso delas que o oprimia, mas a leviandade com que tinham sido entregues. Como se o valor de uma vida pudesse ser medido em metal, como se o que ele carregava fosse apenas um preço, e não uma sentença. Alguém o chamou pelo nome. Judas virou-se lentamente. Simão, o zelote, estava encostado a uma coluna, os braços cruzados, o rosto iluminado pelo brilho fraco de uma lâmpada de óleo pendurada acima deles. Seu olhar não era de ódio, nem de desconfiança. Era pior, era de quem já sabe o desfecho de uma história e apenas espera que o último ato se cumpra. Você não precisa fazer isso, disse Simão, baixo. Judas riu, um som seco, sem alegria. Não? Então por que sinto que já está feito? O outro não respondeu. Não havia resposta. Ambos sabiam que algumas coisas, uma vez pensadas, já existiam. O pecado não começava no ato, mas na sombra que o precedia, na primeira vez que a alma se curvava para ouvir a sua própria voz dizendo sim. Um vento súbito sacudiu as folhas das figueiras. A algum lugar ao longe, um cão uivou, longo e desolado. Judas fechou os olhos e viu, não pela primeira vez, o rosto do mestre não como estava agora, sereno e inatingível, mas como ficaria dali a poucas horas, suado, ensanguentado, os olhos inchados de dor e de uma compaixão que não se apagaria nem mesmo ali. Ele apertou os punhos até as unhas cravarem-se nas palmas. E se eu me arrepender? Perguntou, mais a si mesmo do que a Simão. O zelote olhou para o céu, onde as estrelas pareciam tremular como velas prestes a se apagar. Arrependimento não desfaz o que foi feito. Só torna o fardo mais pesado de carregar. Judas não quis ouvir mais. Afastou-se, os passos agora mais rápidos, como se pudesse fugir não apenas daquela conversa, mas da própria pele.
As ruas estavam quase desertas, até os ladinos e os bêbados haviam se recolhido, como se pressentissem que aquela noite não era para eles. Ele chegou ao palácio de Caifás antes que a lua atingisse seu zênite. As portas estavam entreabertas, e o cheiro de incenso e cera queimada misturava-se ao de suor e medo. Os servos olharam para ele com desdém, mas não o barraram. Afinal, ele era esperado. Dentro do pátio, à luz trêmula das tochas, os principais sacerdotes e os anciãos já estavam reunidos. Seus rostos eram máscaras de gravidade, mas seus olhos brilhavam com algo que não era justiça. Era alívio. Era triunfo. Judas avançou, as moedas agora frias em suas mãos. Ele as estendeu, e elas tilintaram ao caírem na mesa de mármore. Aqui está, disse, a voz rouca. O preço. Um dos homens, talvez Anás, talvez outro, pegou as moedas, pesou-as na palma com um gesto teatral. Bom homem, murmurou. Você fez o que era certo. Judas não respondeu. Não havia direito em nada daquilo. Ele sabia. Eles sabiam. Até as pedras do chão pareciam saber. Quando saiu, o ar da noite o golpeou como uma lâmina. Ele cambaleou, apoiando-se contra a parede, e então, pela primeira vez, chorou. Não eram lágrimas de culpa, nem de dor. Eram lágrimas de um homem que, ao olhar para trás, já não reconhecia o caminho que o trouxera até ali. E algum lugar, além das muralhas, um galo cantou antes da hora. A cidade dormia, mas o sono era uma mentira. Jerusalém respirava pesado, como um animal ferido que pressente a tempestade. Judas afastou-se das sombras do palácio de Caifás, os dedos ainda trêmulos, a pele úmida do suor que não era do calor. As ruas estreitas pareciam se fechar atrás dele, como se a própria cidade o expulsasse. Ele não tinha para onde ir. Os pés o levaram sem querer até o Monte das Oliveiras, onde as árvores se agitavam em um vento que não existia. Lá, entre os troncos retorcidos, ele viu uma figura sentada, as costas curvadas como se carregassem o peso de todas as estrelas. Não precisou se aproximar para saber quem era. O cheiro de terra molhada e pão ázimo ainda lhe era familiar demais. Mestre, a voz lhe falhou. Não era um chamamento, era um gemido. Jesus não se virou. Falou baixo, como se estivesse falando com o vento. Amigo, é para isso que vieste? A palavra amigo queimou mais que as moedas em suas mãos. Judas caiu de joelhos, as unhas cravando-se na terra. Não havia desculpas que pudessem ser ditas, nem perdão que pudesse ser pedido. Ele tinha vendido não apenas um homem, mas a última coisa que lhe restava de si mesmo. Eu não sabia, mentiu. Sabia. Sempre soubera. Jesus finalmente se virou. Seus olhos não tinham acusação, nem ódio. Havia neles uma tristeza tão profunda que parecia conter todos os séculos, todas as traições por vir. Estendeu a mão, não para tocá-lo, mas para mostrar as palmas já marcadas por sombras que não eram da noite. Judas disse, e naquele nome havia o peso de um adeus que não seria dito duas vezes. Algo dentro dele se partiu. Não era o coração, era algo mais antigo, mais fundamental, como se as costuras que o mantinham inteiro tivessem se rompido de uma vez. Ele se levantou cambaleando, as mãos vazias agora, as moedas deixadas para trás na mesa de mármore, onde já começavam a oxidar. Correu. Não em direção à cidade, nem em direção aos homens que o aguardavam com sorrisos de faca. Correu para o abismo, para o lugar onde a terra se abria como uma boca faminta. Os galhos das oliveiras o arranharam como unhas, mas ele não sentiu. O vento uivava um nome que não era o seu. Quando chegou à borda, hesitou. Não por medo da queda, mas porque, por um instante, imaginou ouvir passos atrás de si. Virou-se. Ninguém estava lá. Soltou um suspiro que era quase um riso. Claro que não. Ninguém viria buscá-lo. Ninguém jamais o buscaria de novo. Fechar os olhos foi como mergulhar em água escura. O último som que ouviu foi o estalar seco de um ramo quebrando-se sob seus pés. E então, silêncio. Lá embaixo, entre as pedras, as moedas que ele deixará para trás começaram a brilhar com uma luz que não era deste mundo. Mas ninguém estava lá para vê-las.